Esse início de trabalho, eu tenho sempre uma fala que eu dedico para a equipe. O trabalho na equipe é muito bom e eu sou muito grato assim à equipe, às equipes, porque movimenta. Não tem um elemento da equipe que é menos importante do que o outro. Cada elemento tem uma importância e cada um colabora com o dente da engrenagem. Cada elemento precisa de observar, sim, com a atenção que vai desenvolvendo no trabalho, vai ficando mais qualificado. E se hoje a pessoa está mais qualificada, a memória da pessoa também tem uma ampliação. Com essa ampliação, fica fácil assim da pessoa ter a possibilidade de ir lembrando da vida passada e da vida presente em que ela se encontra. E ela tem que ficar grata. A vida presente em que a pessoa se encontra, ela foi fazendo os movimentos para a situação atual. Se ela fica descontente, ela vai perdendo a oportunidade de ir arrumando a vida no futuro. Com o contentamento vai entrando uma coisa muito boa, que é uma sensibilidade interna para a pessoa ir vendo como ela quer e do jeito que ela quer. Ela tem que ir idealizando e essa idealização tem que ser com bondade. Quando pensa no futuro com bondade, fica mais fácil de realizar. Entra uma segurança interior, uma bondade interior e aquilo vai caminhando mais facilmente. E a vida do presente a pessoa vai compreendendo. Se hoje tem um descontentamento, uma insatisfação, ela tem possibilidade com o trabalho na equipe de ir arrumando o material dentro dela para ir tendo uma harmonia no futuro. Todas as coisas têm muita importância. O trabalho na equipe vai dando esta força para a pessoa. Tem outra coisa importante, que a pessoa começa a respeitar o seu corpo. Com o respeito do corpo vai entrando uma ponderação e a pessoa vai fazendo as coisas com uma ponderação e a saúde vai fixando e a pessoa vai tendo a coragem de ter a lembrança do passado e essa lembrança vai vivendo no presente de uma maneira mais branda. Porque se a pessoa hoje tem uma clareza do presente, ela anteriormente não tinha esta clareza. Com a vivência ampliou a condição da sua memória. Para ela ter um futuro melhor, ela tem que ter esse material presente dentro dela e ela ir lembrando daquilo que ela está querendo para o seu futuro e como ela está fazendo o esforço para arrumar os detalhes daquilo. Não é somente ter alguma coisa, mas esse algo ter uma utilidade, ter uma importância e a pessoa ir vendo a importância daquilo que ela está pretendendo ter no futuro. Nosso trabalho na equipe possibilita esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a adoração a Deus. Adoração a Deus, a primeira coisa que a pessoa tem que conhecer é as leis da criação. E observando assim que independente da idade em que a pessoa se encontra, ela tem que fazer muito esforço para conhecer as leis da criação. Tem muitos detalhes assim, os ditados populares, as leis da criação são auxílios para a pessoa. Observando assim a história de João Batista, tem muitas coisas importantes. Com o conhecimento que ele teve das leis da criação, o auxiliou. Em momento nenhum ele teve um fraquejar. Toda a vida dele foi uma vida de determinação, uma vida de segurança. A esperança dele se encontrava junto com ele com o conhecimento das leis da criação. E tem muita importância porque a vida de João Batista, quando chegou nessa terra, os seus pais já se encontravam velhos. E ele teve segurança
segurança interna de passar por todas as fases que a vida apresentou a ele. E tem uma passagem de João Batista muito importante, que quando ele conhece o seu primeiro discípulo, o discípulo fala de determinadas importâncias e ele fala assim, que ele não precisa daquilo. E o discípulo fala da importância das outras pessoas em vê-lo diferente. Teria importância essa correspondência. Então ele segue a orientação que aquele discípulo estava dando a ele. Nós, na nossa vida externa, nós temos que ir tendo essas referências também de como somos vistos. E nós temos que ter importância. Para isso, nós temos que ter todo um cuidado. Quando a gente conhece um chefe que a gente já trabalhou e que teve uma responsabilidade naquela empresa que a gente trabalha, às vezes a gente segue a orientação que ele dá pelo sistema hierárquico. Quando sai da empresa, aquele chefe é tratado como um colega de trabalho. Dentro dele não teve a graduação. Quando a pessoa tem a graduação dentro dela, ela vai vendo que existe graus, que existe uma hierarquia também na criação. E quando um professor trabalha e ele desenvolve o sistema de hierarquia com aqueles alunos que passa por ele anualmente, aqueles alunos, um ou outro, lembra daquele professor, justamente pelo sistema que ele se colocou no nível dele, colaborou para a formação daquele ano letivo daqueles alunos. A hierarquia existe. O conhecimento das leis da criação é uma obrigação de cada espírito humano. Cada um precisa de fazer esforço, porque são auxílios para todos os espíritos humanos. Não é para um ou para outro. É para todos que têm vontade de abrir de volta o seu caminho para a pátria espiritual. As referências têm muita importância e a própria pessoa é que tem que ir adequando de como ela se encontra apresentando. E esse apresentar também se encontra no tom da sua voz, de como ela está vivendo os ensinos. É um ou outro aluno que recebe dos professores que ele teve durante a sua vida um sistema de hierarquia. E esse sistema de hierarquia é bem importante, porque como o professor tem uma responsabilidade também com o seu ambiente de ensino, ele mantém-se na hierarquia, ele procura trazer o aluno para perto dele, se aquele aluno continua tendo interesse nos ensinos que ele tem que assimilar, que ele tem que ter a responsabilidade, porque se acontecer alguma coisa, aquele aluno não assimilou os ensinos, aquele professor é questionado, o pai do aluno vai questionar, o responsável pelo aluno vai questionar. Então, o professor tem muitas responsabilidades e ainda tem a responsabilidade de manter-se no seu grau e de trazer o aluno para perto dele. E esse trazer o aluno para perto dele, a gente sabe assim que um professor ou um outro professor está sempre colaborando, dando um material diferente daquele que o aluno tem para fazer aquele estudo, dando uma orientação, uma instrução diferente daquela que foi ministrada na sala de aula, porque aquele aluno vem apresentando uma graduação. Adoração a Deus, primeiro a pessoa precisa de ir observando como ela se encontra, onde ela coloca os pés, como ela pode fazer para ela mesma melhorar. A consideração que uma pessoa desenvolve durante a vida é ela, independente da profissão que ela tem. Ela tem que fazer esse esforço. Existe sempre uma ou outra pessoa, independente da função daquela pessoa, se referem sobre ela com muito primor, com muita dedicação. É aquela pessoa que desenvolveu esta condição. A hierarquia existe, as leis da criação, cada um tem que fazer muito esforço para conhecer direito e viver. Quando a pessoa vive as leis da criação, ela também dentro dela, ela fica com um ouvido melhor,
quando uma pessoa traz uma referência sobre a vida dela, ela vê que aquela entonação tem muita importância, que é o caso daquele discípulo do João Batista. O jeito que ele falou, João Batista viu que tem importância e ele seguiu a orientação. Cada um precisa de observar esta condição. Quando uma pessoa fala, ela pode apresentar, aparentar, mas a entonação que acompanha a voz daquela pessoa é verdadeira. E uma maneira para a pessoa melhorar a sua entonação, a intenção que acompanha a sua fala, é conhecendo os ensinos e vivendo de acordo com aquilo que ela está assimilando. Adoração a Deus. Quando uma pessoa está fazendo o esforço para conhecer o seu ambiente de trabalho, para conhecer aquele material que ele precisa para o seu trabalho todos os dias, ele vai fazendo um esforço. Para conhecer as leis da criação, também a pessoa tem que fazer muito esforço. Do jeito que ela faz a diferença de ouvir uma pessoa que está emitindo uma entonação, a intenção que está acompanhando aquela entonação, as leis da criação não se deixam enganar. É a própria pessoa que se encontra descuidada ou que não vem fazendo um esforço para observar aquilo que se encontra nas suas proximidades. O conceito que a pessoa coloca dentro dela sobre uma pessoa, sobre o seu ambiente de trabalho ou sobre um quadro que ela viu, aquele conceito é relativo ao conhecimento da pessoa. Se a pessoa tem muito conhecimento, ela tem um conceito diferente. Se ela tem pouco conhecimento, o conceito dela também é diferente. Com as leis da criação é da mesma forma. É uma segurança para cada espírito humano. Ele não pode enganar, porque elas são simples, claras e definidas. Se ele encontra-se descuidado, é ele que é responsabilizado. Os ensinos já nos vieram há milhares de anos. Cada um tem a obrigação de conhecer e de ir vendo qual é a maneira que ele relaciona com os ensinos. Uma pessoa, outra pessoa acha assim que ela vai ter tempo. Um tempo é uma coisa relativa para desenvolver o trabalho do centro motor, para a pessoa fazer um trabalho qualquer com o centro motor, ela gasta muito tempo. E à medida que vai passando os anos, a gente vai encontrando uma ou outra pessoa que teve muita habilidade com o seu centro motor, com aqueles afazeres, e com os anos a pessoa está parando de executar aquelas funções. Se uma pessoa acha que ela vai ter tempo no futuro para ter uma assimilação, a dificuldade dela é maior. Para o centro motor, a gente viu a referência daquela pessoa com muitos anos já parando com aquela atividade. Um outro profissional com muitos anos, ele vai deixando as responsabilidades para o mais novo. Ele vai ficando naquela condição de orientar quando pergunta a ele, porque ele sabe assim que aquele profissional que se encontra no seu lugar, com os anos mais novo que apresenta, ele tem um novo ímpeto, uma nova coragem, um novo ângulo de visão. O ângulo de visão de cada um é diferente. Quando duas pessoas se encontram no mesmo degrau da escada, cada um vê diferente aquele horizonte que está apresentando. Para os ensinos é a mesma coisa. É a própria pessoa que tem que fazer muito esforço para dentro dela continuar com a mobilidade. Com os ensinos tem essa importância. Se a pessoa tem a boa vontade, ela vai vendo assim que o corpo físico vai apresentando a limitação, mas dentro dela vai apresentando uma nova maneira de ter a assimilação dos ensinos.
Na vida física se apresenta a condição do limite, mas na vida interior não tem o limite. Mas esse limite a pessoa já tem que estar vindo durante a sua vida fazendo esse trabalho de ir diferenciando as coisas da matéria grosseira e as coisas do espírito. A assimilação dos ensinos é de dentro para fora. Uma semente, quando se coloca num ambiente úmido, ela recebe de fora para dentro o úmido para ela poder ter a força, continuar o seu crescimento. Mas se aquele crescimento não continua possibilitando as condições, aquela semente tem um período para o seu desenvolvimento. O espírito humano é da mesma forma. Se ele vai fazendo um trabalho de fora para dentro, de assimilar os ensinos, um tempo depois ele vai procurando assimilar e viver de acordo. No caso da semente, tem que possibilitar a condição para ela. No caso do espírito humano, é de dentro para fora que ele tem que possibilitar o desabrochar. E o desabrochar é aquela condição que para a personalidade a pessoa tem a maneira de falar e ela vai falando do jeito que ela fala com a personalidade. Uma ou outra pessoa percebe que aquela fala não tem uma coerência. Quando se encontra dois ou três e um desses elementos fala determinada coisa, aquele que se encontra fazendo um trabalho com o seu ouvido e diferenciando a intenção da fala, fala que aquela fala que foi dita não tem uma coerência, não tem uma procedência. Na hora ele assimilou a entonação que existia. Com os ensinos a pessoa tem que ir fazendo um trabalho diferente, é de dentro para fora. Não é o que ela está aparentando, mas é o que ela está vivenciando. E o que ela vivencia quando ela manifesta, as pessoas falam diferente. Falam sempre assim, que sente bem perto daquela pessoa. A adoração a Deus é esta condição, a pessoa ter a possibilidade de viver dentro dela aquilo que ela está assimilando das leis da criação. E esta condição é individual. E tem uma outra coisa assim muito importante, muito boa também, que a pessoa pode aparentar para outras pessoas, mas dentro dela, ela não se engana. Então tem essa importância. A sinceridade interna é bem forte e uma ou outra pessoa não se aguenta, porque está sempre procurando uma maneira de entorpecer-se, de prejudicar o seu corpo. Ela não tem a humildade para viver com o período anterior. O período anterior ela comportou-se conforme aparenta. O que tem importância assim na vida de cada espírito humano é a lucidez. Com a lucidez, com a atenção, com o jeito de usar os seus sentidos, ela vai podendo ir traçando o seu caminho. E esta condição é uma condição individual, porque na vida interior ela não tem uma maneira para enganar-se. A adoração é esta condição, é a própria pessoa com ela mesma fazendo esforço a vida inteira de conhecer os ensinos e de viver de acordo com os ensinos. E ela tem que fazer esse trabalho de ir observando como ela está aparentando. A aparência é uma referência. Quando uma pessoa vai numa empresa pedir um trabalho, ela vai de maneira diferente. Quando ela vai em uma recepção atendendo a um convite que foi feito a ela, ela também se apresenta de uma maneira diferente. Mas essa maneira diferente também tem que ser o jeito que a pessoa se comporta o dia inteiro, é o jeito que a pessoa teria que ser, como ela é para as recepções, para o convite. Nós temos que trazer esta condição, a nobreza que nós temos, ela ser diferente todo instante. Todo instante está apresentando de uma maneira agradável às outras pessoas. A adoração a Deus é todo um ciclo que a pessoa tem que preencher para ela mesma se sentir bem com ela mesma.
Adoração a Deus é muito importante mesmo, porque quando uma pessoa acha-se com uma limitação diante do descuido que ela vem tendo durante a vida e ela teve um instante de lucidez e viu que precisa de ter o conhecimento das leis da criação, devido ao distanciamento, ela acha que as leis da criação se encontram com uma complexidade. As leis da criação são simples e definidas. Quando uma pessoa deixa muitos afazeres acumular e ela vê assim que precisa de resolver aqueles afazeres, e com a boa vontade que ela tem, à medida que ela começa a resolver um daqueles afazeres, o outro já fica menor. Com o primeiro que ela resolveu, o segundo ela já tem uma experiência. Quando a pessoa começa a estudar os ensinos, é dessa maneira. Ela, com o tempo, vai observando assim que um ensino faz parte de um jogo de armar. Cada ensino assemelha-se a uma pedra preciosa, e cada pedra preciosa tem um ângulo de ser vista. Se a pessoa vai verificando cada instante, aquela pedra preciosa tem um brilho diferente, tem uma maneira diferente, tem uma coloração diferente. Ela vai usando aquela pedra e vai clareando aquelas outras pedras que ela tem. O ensino é desta maneira. Se a pessoa pega um ensino e ela vai observando assim que aquele ensino tem uma relação com o outro, aquela pedra primeira que ela segurou, ela vai observando assim que todas as outras pedras têm um lugar que encaixa naquele ensino. No caso da alimentação, fica fácil de observar. Quando um órgão, quando uma víscera se encontra enfraquecido, todo o sistema fica prejudicado. Quando uma pessoa machuca o dedo, a referência de distância que ela tem muda. E normalmente ela mesma torna a machucar o dedo e encosta num outro objeto, ou outra pessoa vem e machuca o dedo daquela pessoa que já se encontrava machucado. Muda a referência, mas à medida que a pessoa vai ficando mais cuidadosa com ela mesma, essa referência passa a ser ampliada. Ela vai aumentando o cuidado e vai possibilitando as condições para aquele dedo melhorar. Ela mesma é que vai desenvolvendo essa condição interna. Conhecer os ensinos é da mesma maneira daquela pedra preciosa. A que ela pegou tem o lugar dela naquele quadro de armar. Ela vai juntando com as outras e ela vai entendendo as correspondências. No caso dos órgãos internos, no caso das vísceras, também tem a mesma importância. É a pessoa que tem que ir observando o que está faltando para ela ficar fortalecida. É ela que tem que ter a boa vontade de colocar aquele alimento no seu dia a dia, para poder o corpo assimilar aquela propriedade que está faltando. Com os ensinos é da mesma maneira. Com a boa vontade a pessoa vai desenvolvendo a maneira de assimilar os ensinos. E ela tem que contar com uma outra coisa muito importante, que ela tem que esforçar. Porque durante muito tempo houve um descuido, houve uma negligência. Agora, para ela receber qualquer coisa, ela tem que se prontificar em esforçar. Aquele empregador dá novamente a oportunidade para aquele funcionário, se aquele funcionário prontificar em ter boa vontade. Se ele continua tendo boa vontade, ele vai tendo as oportunidades. Se aquela boa vontade diminui, ele volta para o grau anterior que ele se encontrava, que é de desocupar aquele espaço na empresa que ele trabalha. Nós temos que ir observando assim, que o professor faz a mesma coisa, apresenta a boa vontade com aquele aluno que tem boa vontade. Aquele agora que prontificou em ter a boa vontade, terá que fazer um esforço dobrado, terá que assimilar
os meses anteriores das lições e tem que assimilar as lições que estão sendo apresentadas no momento. Nós, com o nosso descuido a respeito do conhecimento das leis da criação, nós temos que fazer como aquele aluno, assimilar o período anterior que nós descuidamos e fazendo esforço para ir assimilando o período seguinte que nós temos. Todos os dias é muito esforço. Se a pessoa observa, ela não tem tempo para um lazer, ela não tem tempo para um descanso, porque o período de vida de uma pessoa na Terra é um período simples, é um período pequeno. Ela é que tem que ir vendo qual é a possibilidade que ela tem ainda para ter um futuro diferente do que apresenta os seus ascendentes. Para ter uma melhora, tem que ser como aquele aluno que tem que fazer esforço para assimilar a matéria atual e assimilar a matéria de um período anterior. E se a pessoa faz esse trabalho com ela mesma, ela vai sentindo uma coisa muito boa com ela. Dentro de cada um tem as referências verdadeiras. Quando a pessoa fala da referência que ela tem, ela muitas vezes pode apresentar como querendo falar para aparentar, mas tem muitas outras coisas importantes. Quando a pessoa está trabalhando com ela mesma, aquilo que ela fala fica dentro dela uma condição que ela desenvolve quando ela estuda os ensinos, tendo uma referência daquilo que está falando. Às vezes ela nem assimilou aquilo que está falando, mas a maneira que ela está transmitindo, ela vai fazendo os elos de ligação que existe naquilo que está sendo falado. Então, o falar tem muita importância. Tem a fala para aparentar e tem a fala que existe dentro da pessoa para ter uma clareza daquilo que ela assimilou. Isso, a pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade para ela ter esta condição interna. A frequência de uma pessoa, somente ela pode fazer uma avaliação de como ela se apresenta para ela mesma, mas ela tem que ir fazendo a referência também de como ela é vista. E conhecer os ensinos tem essa importância, porque o tom da voz daquela pessoa vai vibrar de uma maneira diferente e vai fazer bem para aquelas pessoas com quem ela relaciona, do jeito que ela apresenta e do jeito que ela é, e a segurança interior que ela tem. Conhecer os ensinos tem essa importância. Cada ensino é uma pedra preciosa. A pessoa é que tem que pegar a pedra preciosa daquele ensino que ela está assimilando e ir trazendo os outros para perto desta pedra que ela já escolheu para ir fazendo a montagem dos ensinos dentro dela. Adoração a Deus. Primeiro a pessoa precisa de conhecer ela mesma. Ela depois precisa de conhecer os ensinos. A referência dela durante a vida é como ela é com ela mesma e como ela conhece os ensinos e como ela está apresentando para as outras pessoas. Tem muita importância, porque no tom da voz da pessoa vai dizendo como ela é e como ela está apresentando. Adoração a Deus é esta condição. Cada um é que tem que fazer o trabalho com ele mesmo, de ir observando como ele se encontra, qual é a pedra preciosa que ele tem mais simpatia, qual é o ensino que serve para ele naquele momento, e ele tem que conhecer melhor esse ensino. O conhecer é como aquele aluno na sala de aula, é o ano inteiro trabalhando em cima daquele ensino para ter a oportunidade de mudar de grau dentro dele. Cada um é que tem que fazer o esforço de ir observando o que ele está pretendendo para o momento seguinte. Estuda o livro Na Luz da Verdade.